1, versículo de número 16, quando ele diz que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Somente esse versículo. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora chegou o momento da Tua palavra, queremos aprender mais de Ti e colocarmos em prática tudo quanto temos escutado, ó Senhor Deus, e visto também aqui neste púlpito. Nos ajude, ó Senhor Deus. Dá-nos entendimento, esclarecimento, a fim de que possamos levar adiante esta obra tão maravilhosa que é o Teu Evangelho, ó Senhor. E para tal, ó Senhor Deus, use o Teu servo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor Deus, nesse momento de tão grande importância, ó Senhor Deus, tão grande responsabilidade, ó Senhor Deus, que é alimentar o Teu povo, o Teu rebanho, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Te agradeço e te peço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Quando nós lemos ali, não me envergonho do Evangelho de Cristo, do Evangelho, Paulo estava mencionando que em qualquer lugar ele estaria pronto e apto, e apto a pregar o Evangelho. Aí eu estava ali assentado, veio à minha mente o que Pavlov, um escritor renomado, dentre outros, como poderia dizer, outras atribuições que ele tinha, Pavlov dizia o seguinte: só se aprende a fazer fazendo. Só se aprende a fazer fazendo. E aí, em um curso que eu estava fazendo, certa ocasião, já alguns anos atrás, quem estava ministrando disse o seguinte: saber e não fazer é não saber. Saber e não fazer é não saber. Então existem ensinamentos que os irmãos que têm ocupado aqui este púlpito têm passado para cada um de nós, têm dado assim oportunidade de crescimento para nós. E algumas semanas atrás foi entregue a alguns irmãos que voluntariamente pegaram aquela ficha com a irmã Márcia, do 333, e até naquele dia eu consegui ver com ela que 8 irmãos pegaram aqueles papéis. Eu não sei se mais alguém procurou a irmã Márcia, mas 8 irmãos pegaram aqueles papéis. E aquele papel diz o seguinte, que você deveria escolher 3 pessoas, estar orando por essas pessoas 3 vezes ao dia durante 3 semanas. 3 semanas. E a mensagem, baseada num estudo nesta noite, é uma ferramenta para vocês que pegaram esse material, tá, do 333. Quem quiser ainda tem ali atrás, é só falar com a diaconisa Márcia. É uma oportunidade, uma ferramenta que nós estamos entregando a vocês, para vocês darem continuidade a nível de uma evangelização. Porque evangelizar, todos nós falamos assim, eu sei evangelizar, mas uma coisa solta. Evangelismo nós já aprendemos aqui, já tivemos lições, o pastor Robson já passou para nós, através do WhatsApp, através da mídia. Mas como evangelizar? Qual a melhor maneira para evangelizar de uma forma bem prática? E é justamente isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Eu pedi o diácono Marcelo, pega o pastor, um outro embaixador, o pastor Jorge, uma vez embaixador, sempre embaixador, e distribua essas folhas para os irmãos. Então esse material que vocês estarão recebendo não é apenas uma folha, Na Bíblia, na minha Bíblia, eu tenho 3 Bíblias com este estudo. Eu coloquei esse estudo que vocês vão receber aí, eu coloco nas minhas Bíblias. As Bíblias que eu tenho, tem esse estudo. Então, lógico que você hoje ou agora, aqui dentro, você não vai colocar na sua Bíblia, mas em casa, você tem como passar desse papel para a sua Bíblia. Porque isso vai te ajudar muitíssimo quando você estiver evangelizando alguém. Vai ajudar e muito. Você vai ter assim uma sequência, você vai ter assim uma metodologia para evangelizar alguém. Lógico, dependendo do tempo e do local onde você estiver.
Eu vou falar um pouco a respeito do tempo e do local. E aí o que acontece? Vocês têm uma ferramenta, nós temos uma ferramenta muito boa para evangelizarmos as pessoas quando tiverem tempo. Elas tiverem um tempo para nos ouvir. E aí logo no início, no primeiro slide nos fala o seguinte, que é o tema do nosso estudo. No primeiro slide, é o tema do nosso estudo. Evangelismo pessoal. É uma forma de como você evangelizar uma pessoa. Depois, você vai passar todas essas informações para a sua Bíblia. E eu vou explicar como você vai fazer isso. Você não vai escrever tudo isso na sua Bíblia. Existem aí alguns segredos para você colocar e memorizar. Ok? Evangelismo pessoal. Aí, nós temos, deixa eu colocar aqui direitinho, nós temos em seguida, fiel, a palavra fiel. Fiel. É família, interesse, experiência religiosa e levantamento espiritual. Esse momento aqui, para utilizarmos essa ferramenta ali, é só quando a pessoa nos recebe na casa dela, porque quando você vai falar sobre família, você pergunta, quantos filhos você tem? Estou vendo aqui algumas crianças, qual a idade dessa? Com isso, com essas perguntas, você consegue ganhar a simpatia e ganhar o respeito também daquela pessoa, porque ela está fazendo perguntas a respeito da sua família, ou da família dela. Então você vai perguntar a respeito da família. Vai ver uma criança correndo, qual a idade dessa criança? Interesse religioso, ou melhor, religioso, ou através de um passarinho também, se ele tiver. Interesse através de uma planta que tenha naquela casa. Eu gosto muito de pássaro. Eu gosto muito de planta. Gosto muito de planta. E você sabendo identificar que planta é aquela e que passarinho é aquela. Se for aquele, se for um tizil, você não vai dizer que é um canário, né? Você tem que entender um pouco, vai ter que entender. Quando fala sobre experiência religiosa, isso quando nós estamos evangelizando em uma casa. Experiência religiosa é perguntar se a pessoa tem alguma experiência religiosa, se ela professa alguma religião, se ela já esteve em alguma religião, se ela está em alguma religião. E o levantamento espiritual. Como que está essa pessoa atualmente? Você continua frequentando essa sua religião? Ou, se você é evangélico, você continua frequentando a sua igreja? Se você tem outra, ou professa outra fé, você continua seguindo essa sua religião? Nós começamos por aí. Isso quando nós temos tempo e estamos na casa de alguém. Aí entra no pessoal dos irmãos do 333. Se tivermos a oportunidade de chegarmos até a casa dessas pessoas, essa é uma porta de entrada. Uma porta de entrada. Em seguida, bem aqui vem esse outro slide. Posso te fazer uma pergunta? Não tem essa figura aí na folha de vocês, tá? Mas posso te fazer uma pergunta? Aí eu gostaria que os irmãos fossem lá para a segunda folha, no finalzinho, ou no verso, tá? Ou no verso, lá no finalzinho, tem uma observação. O que vem escrito aí nessa observação? O que está escrito nessa observação? No finalzinho, lá no finalzinho. Não, antes eu posso continuar. O que está escrito aí? Isso. Pergunte, logo após essa palavra aqui, posso fazer uma pergunta? Pergunta se a pessoa tem uma Bíblia em casa. Pode ser uma Bíblia cristã, pode ser uma Bíblia católica, pode ser uma Bíblia testemunha de Jeová, pode ser essa Bíblia também. Porque tudo que está escrito aqui, vou passar para os irmãos, tem nessas Bíblias também. Eu tenho uma Bíblia aqui, mas foi o Frei não sei quem lá que escreveu. Não tem problema, pega essa Bíblia. Manda ela pegar essa Bíblia. E o importante é você fazer com que a pessoa leia o versículo que você estará indicando. Você vai indicar os versículos. Para quê? Para que as pessoas não pensem que você que está colocando essas palavras, para que eles engulam, recebam essa palavra esta que não está na Bíblia. Então, por isso que é importante que essas pessoas leiam. É importante. Sempre pergunta, tem uma Bíblia em casa? Tenho. Você poderia pegar essa Bíblia para nós lermos? Mas a pergunta que vem agora é a seguinte: posso te fazer uma pergunta?
E a pergunta é essa: se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Fazer a pergunta à pessoa que você está evangelizando. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? Olha só que pergunta impactante. Que pergunta. Aí vem uma outra situação. Suponhamos que você estivesse diante de Deus e ele lhe fizesse a seguinte pergunta. Isso você conversando com a pessoa que você está evangelizando, você faz essa colocação. Suponhamos que você estivesse diante de Deus e ele, no caso Deus, lhe fizesse a seguinte pergunta: por que motivo deixaria eu, Deus falando, por que motivo deixaria eu permitir você entrar no meu céu? É lógico que as pessoas têm N respostas. Pessoas que não são evangélicas, elas têm muitas respostas. O que você responderia? Você pergunta a essa pessoa, o que você responderia? Se Deus lhe perguntasse, por qual motivo eu iria permitir você entrar no meu céu? O que você responderia? Aí vamos deixar a pessoa à vontade. Ela vai falar que ela é boazinha, vai falar que é um bom filho, é um bom pai, uma boa esposa, falar que é uma pessoa que não faz mal para ninguém, é uma pessoa que faz caridade para os outros. Ela vai apresentar uma série de situações que, para se engrandecer e demonstrar que ela pode, que ela tem condições de entrar no céu. Aí que nós começamos com alguns versículos. Aí, dentro dessa pergunta, quando você fala a respeito o que ela poderia dizer sobre a condição dela entrar no céu, ela pode dizer o seguinte, ela pode dizer também o seguinte: ninguém tem a certeza que vai para o céu. É a deixa que nós estávamos esperando. Ela pode dizer, ninguém tem certeza que vai para o céu. Essa é a deixa que nós estávamos esperando. Mas também, se ela responder que ela é boazinha, nós também entramos com a mesma palavra. Ok? Muito bem. Eu tenho falado aos irmãos, dentro desse outro slide, eu tenho falado aos irmãos que cada versículo tem um propósito, uma explicação e uma aplicação. Todo versículo na Bíblia, qualquer versículo na Bíblia tem um propósito, uma explicação e uma aplicação. Por isso que é muito bom você estar atento a todas as mensagens diurnas, noturnas, todas as mensagens aqui na igreja, você esteja atento, na escola bíblica dominical, esteja atento ao que você está ouvindo. Porque existe um propósito naquele versículo, existe uma explicação para aquele versículo e existe uma aplicação para nossas vidas. Então, cada versículo tem um propósito, uma explicação e uma aplicação. Eu posso lhe mostrar pela Bíblia, quando a pessoa fala assim, eu não tenho certeza, ninguém pode ter certeza que vai para o céu. Aí você entra com essa palavra aqui, eu posso lhe mostrar pela Bíblia. Aí é o momento que ela vai pegar a Bíblia dela e você estará conduzindo essas pessoas através da Bíblia que ela tem em mãos. Muito bem. Nesse outro slide nos fala assim, o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode falar isso para a pessoa. Deus tem um propósito para a sua vida. E nós vamos ver esse propósito de Deus e essa certeza da salvação, lá em 1 João capítulo 5, versículo de número 13. Olha só o que nos diz em 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha a certeza da salvação aqui. Quando a pessoa fala assim, ninguém pode ter certeza. Você poderia ler 1 João capítulo 3, capítulo 5, versículo 13? É bom que nesse trabalho de evangelismo, sempre tenhamos assim duas pessoas, porque de repente a pessoa que foi buscar a Bíblia, ela tem alguma dificuldade na localização, se situar dentro da Bíblia. Aí você já está ao lado, você auxilia. Aqui, posso te ajudar? Aí vai lá, abre 1 João 5,13. Então lá em 1 João 5,13 está escrito assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes. João está dando uma certeza da vida eterna.
João não está falando assim, ó, talvez vocês alcancem a vida eterna. Ele está falando, tendes a vida eterna. Quem pode ter a vida eterna? A vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Aí agora nós vamos entrar no propósito, na explicação e na aplicação desses versículos. Propósito. Qual o propósito desse 1 João 5,13? Mostrar que Deus o ama e quer te dar a vida eterna. Este é o propósito. Mostrar que Deus o ama e quer te dar a vida eterna. A explicação. Vida eterna é uma vida de paz, com Jesus no coração agora, e viver com Ele, e viver na eternidade com Ele. E aí nós temos a letra C. Isso você falando pausadamente para essas pessoas. Não deixando ou permitindo que ela saia deste acompanhamento. Não é alguma coisa, um texto sem contexto, não. É uma metodologia, você vai estar lá encaminhando a pessoa, dentro da própria palavra, para uma decisão que o Senhor Deus quer que ela tome. Não vamos fazer igual outros grupos, pegar um versículo isolado e trabalhar em cima desse versículo. E aí a aplicação, hoje você pode ter a certeza da vida eterna. Lembra que nós perguntamos a respeito da vida eterna e a pessoa poderia dizer, ninguém tem a certeza da vida eterna. Então a aplicação deste versículo é hoje você pode ter a certeza da vida eterna. No mesmo versículo, é uma orientação, no mesmo versículo, quando vocês fizerem a anotação na Bíblia, eu coloquei aqui, no mesmo versículo, anotar o próximo versículo. Entenderam? Lá em 1 João 5,13, ao lado de 1 João 5,13, nós estaremos anotando o próximo versículo, para não nos perdermos, para ficarmos assim, dando aquela volta no deserto. Então, ao lado de 1 João 5,13, você vai escrever o próximo versículo. E qual é o próximo versículo? O próximo versículo fala sobre a sua vida, você falando para aquela pessoa. Este versículo fala sobre a sua vida, que é Romanos 3,23. Então, ao lado de 1 João 5,13, na sua Bíblia, você vai escrever Romanos 3,23. Você sabe que tem que se dirigir para lá. E lá em Romanos 3,23, nos diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está falando a respeito da vida daquela pessoa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual o propósito desse versículo? Mostrar que somos pecadores. Falar para a pessoa, falar para o ouvinte, aquela pessoa que você está evangelizando. O propósito desse versículo é mostrar que todos somos pecadores. Não existe uma pessoa que não seja pecadora. A palavra está falando aqui, conforme nós lemos, aí você pode até voltar no texto e falar assim, pois todos. A Bíblia não diz, alguns pecaram. Aqui está falando, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o propósito é mostrar que somos pecadores. A explicação, qual seria a explicação? O que é pecado? Pecado é a desobediência contra Deus. A desobediência contra Deus. E aí nós podemos colocar algumas coisas aqui, como pecado, a ira, inveja, e você pode acrescentar outras coisas, e também colocar, por isso que eu coloquei mentira. E mentira. A pessoa pode falar, não, mas eu não tenho inveja. Não, eu não guardo ira no meu coração. Aí você brincando pode falar assim, você já pegou alguém no 1º de abril? Aí a pessoa vai balançar a cabeça aqui, sim. Então, ela já mentiu, e a mentira é um pecado. Essa é a explicação. A mentira é um pecado. Esse é um gancho, quando a pessoa procura fugir, não, mas eu sou bonzinho, nunca matei ninguém, nunca roubei, eu nunca fiz mal a nenhuma pessoa. E a mentira, você já mentiu alguma vez? Aí a pessoa, ela vai ter que concordar. Porque não existe ninguém na face da terra que nunca tenha deixado de mentir. Sempre mentimos. Às vezes mentimos. Não, mas é uma mentirinha à toa. Foi um 1º de abril. Quantos de nós aqui recebemos um 1º de abril? Quantos? Pelo WhatsApp. Quantos evangélicos receberam 1º de abril pelo WhatsApp? Então, a aplicação agora. Você já cometeu o pecado em sua vida? Quando ela fala aqui, já mentiu,
Aí você está perguntando, você já cometeu pecado em sua vida? Ela já está ciente do que ela já pecou, porque ela já mentiu. Então você concorda que é um pecador? Ela vai ser obrigada a concordar que é um pecadora, ou que é um pecador. Porque se ele mentiu, ou se ela já mentiu, e se a mentira é um pecado, então você concorda que é um pecador. Esta é a aplicação. Agora vamos para a sua necessidade, você falando para a pessoa. A sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Está lá em Romanos 6, 23. Então, ao lado, quando nós fomos lá para o livro de Romanos 3, 23, nós vimos ali, 3, 23, ali você já coloca Romanos 6, 23 na sua Bíblia, você não se perder. Esse detalhe é muito importante, porque senão você vai ficar folheando a Bíblia para lá e para cá e não vai ter uma ideia, uma noção do próximo passo. E agora, quando nos fala aqui sobre a sua necessidade, qual a necessidade da pessoa? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a necessidade da pessoa, porque o salário da pessoa é a morte. Então, todas as pessoas, isso você conversando com ela, todas as pessoas que já pecaram ou continuam pecando e não tomaram ciência da gravidade deste assunto, vai morrer espiritualmente. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vamos para o propósito. O que mais? Propósito, explicação e aplicação. Então, qual é o propósito de Romanos 3, 23? Cristo é o único Senhor, Salvador e mediador. Este é o propósito, que mostrar aqui, Senhor Jesus é o único Senhor, Salvador e mediador. Você deve estar preocupado, pastor, vai muita coisa para escrever na minha Bíblia. Calma. Primeiro você precisa decorar todas essas situações, todos esses propósitos, essa explicação e aplicação. Você tem que decorar. Depois você, na sua maneira, você simplifica o que você vai escrever na sua Bíblia. Mas sempre lembrando da frase completa. Então, Cristo é o único Senhor, Salvador e mediador. Na minha Bíblia eu coloquei assim, Cristo é sem sal. Sem sal. Senhor, Salvador e mediador. Sem sal. Coloquei assim. Mas eu já sei. Entendeu? Eu tenho que dizer para a pessoa. Na minha Bíblia. Não vou mostrar para a pessoa. Então, dentro da explicação, muitos estão tentando chegar a Deus através de religiões, crenças, boas obras. Então, a explicação, muitos estão tentando chegar a Deus através de religiões, crenças e boas obras. Aí vem a ilustração da caneta. Se você puder levar uma caneta no seu bolso, ou um lápis, ou algum outro objeto, qual é a ilustração da caneta? Você pode falar assim, olha, aqui sou eu. Na minha mão esquerda, sou eu. Aqui está o pecado na minha vida. Aí você coloca a caneta, o objeto que tiver nas suas mãos, coloca assim, ó, aqui é o pecado na minha vida. Mas o que aconteceu? Jesus veio e tirou da minha vida o peso do pecado. Pode ser qualquer objeto, pode ser uma bolsa pequena, pode ser uma caneta, um lápis, qualquer coisa, um batom, os irmãos, um chaveiro. Então, você fala assim, aqui, essa minha mão esquerda representa a minha vida, sou eu, o Cláudio. E o pecado veio, ficou aqui na minha vida. Eu já nasci em pecado, mas Cristo, Ele veio e retirou da minha vida o peso deste pecado para me libertar. Então a explicação desse versículo é este. Muitos estão tentando chegar a Deus através de religiões, crenças e boas obras. E essas crenças, religiões e boas obras não tiram ninguém, não liberta ninguém. Não liberta ninguém. Somente Cristo é capaz de fazer isso. Você entendeu? Pergunte à pessoa. Você entendeu?
E aí onde vem, lá na última folha, quando eu falei, na última folha não, no verso, na última frase aí, podemos continuar? Sempre pergunte à pessoa, fale com a pessoa, podemos continuar? Se ela falar que sim, você dá prosseguimento. Você dá prosseguimento. E aí então vem agora a aplicação desse versículo. Você concorda que Cristo é o seu único Senhor, Salvador e Mediador? Você concorda que Cristo é o seu único Senhor, Salvador e Mediador? Diante dessas narrativas apresentadas, diante dessa situação que a pessoa concorda que ela é pecadora, diante dessa ilustração que você fez a respeito do pecado, que Jesus veio para tirar o pecado, nos libertar do pecado, dessa escravidão do pecado. Então você concorda que Cristo é o único Senhor, Salvador e Mediador? Nenhuma religião é capaz de salvar o homem, somente Jesus Cristo. A pessoa pode acenar que sim, ou pode ficar ainda na dúvida. Aí vem a providência de Deus. Se a pessoa reconhece que ela é pecadora, vem a providência de Deus. Qual é a providência de Deus para a sua vida? Vamos ver agora nesse versículo seguinte, em Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, dá um tempo para que ela possa localizar o versículo. Tem que dar um tempinho para localizar, se ela estiver sozinha. Também não é você que está acompanhando, tomar a Bíblia da mão da pessoa, toma, leia aqui. Também não é assim. Tem que ser com muito carinho. Afinal de contas, você está na casa de alguém, ou então com um tempo hábil para fazer essa apresentação do Evangelho a essa pessoa. Ok? Então, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí nós entramos, mais uma vez, com o propósito desse versículo. Qual o propósito deste versículo? O propósito é mostrar que você precisa arrepender-se e colocar sua fé nele. Nele em quem? Em Jesus. Tanto é que nesse versículo anterior nos fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, no propósito é mostrar que você precisa arrepender-se para arrepender-se e colocar sua fé nele. Arrepender de quê? Dos seus pecados. Uma vez que ela se considera como pecadora, aí vem a explicação. Qual é a explicação? Arrepender-se é dar meia volta. Aí você pode criar uma série de ilustrações, falar a respeito de um carro quando tem que contornar, né? Você está indo, mas o lugar que você tem que chegar é lá do outro lado, você tem que contornar, dar meia volta para chegar onde você quer. Você tem que dar a meia volta. Você está indo nesta direção, mas o que você precisa é dar uma meia volta para você chegar no local que você precisa, o local designado. Então a explicação desse versículo, arrepender-se, é dar meia volta. É você parar com tudo quanto você está fazendo, a direção que você está indo. A direção que você está indo. E voltar. Arrepender-se. A aplicação deste versículo: você está pronto para entregar a sua vida a Jesus? Olha só como é rápido. Você está pronto para entregar a sua vida a Jesus? E eu confesso aos irmãos que eu já atendi várias pessoas que deram esta oportunidade de fazer uma visita, e às vezes, a pessoa que eu estava evangelizando estava aqui na minha frente, mas alguém da família estava encostado na porta, no corredor, ou na porta, encostado no corredor, e prestando atenção, atento a tudo quanto estava sendo dito. E no final, às vezes aquela pessoa que eu estava evangelizando, falou assim: não, é melhor eu dar um tempo. Ela não entendeu bem. Ela não sabe que ela estava a um passo da morte espiritual. Mas a pessoa que está no corredor falou: eu quero. Pode acontecer isso também quando você estiver evangelizando em uma casa. Ou então tiverem duas pessoas, você estiver evangelizando uma, a pessoa ao lado vai falar: eu entendi, eu quero. Então, a aplicação: você está pronto para entregar a sua vida a Jesus?
Sua resposta. Qual vai ser a sua resposta? A resposta que a pessoa, não sua, você que está evangelizando, da pessoa que estará ouvindo. Propósito, mostrar que se alguém invocar o nome do Senhor, será salvo. Isso dentro daquele versículo que nós lemos, tá? Mostrar que se alguém invocar o nome do Senhor, será salvo. Eu sempre falo o seguinte, não é pelo fato, digo sempre isso aqui, os irmãos têm escutado por diversas vezes, não é pelo fato de eu ir a um açougue, que irá me tornar um açougueiro. Não é pelo fato de eu ir numa padaria, todos os dias, que eu vou me tornar um padeiro. Não é pelo fato de eu estar na igreja, todos os cultos, que eu vou ser um cristão. Vai além disso. Para que eu seja um açougueiro, eu preciso aprender. Para que eu seja um padeiro, eu preciso aprender aquela profissão. Para que eu seja cristão, é necessário dar mais um passo além de estar frequentando a igreja. Porque não vai ter isso aqui entre nós, não dentro da evangelização. Isso aqui entre nós. Não vai ter condições do Senhor Jesus voltar e você falar assim, eu visitava muito a igreja. Aí você vai, eu mereço entrar no céu, porque eu visitava a igreja. Visita a igreja, não assina um carimbo, o teu passaporte de entrada no céu. Você vai ser barrado na imigração, você vai ser barrado, você não vai entrar. Pelo fato de ser um visitante. Você tem que ser filho de Deus. Isso a nível aqui de igreja. Tem que ser filho de Deus. Muito bem, qual a explicação? Você pode aceitar Jesus agora. Mas domingo eu vou à igreja e lá eu aceito a Cristo como meu Salvador. Você fala, você pode aceitar Jesus agora. Você não precisa ir à igreja. Você depois pode procurar uma igreja. Mas você pode aceitar Jesus agora. Eu lembro do irmão Beloni. Lembra do irmão Beloni? O irmão Beloni estava afastado da igreja por um longo período. Ele morava aqui, onde Davi tinha uma casa. Beloni morava assim nos fundos. E assim que eu cheguei na igreja, já falaram a respeito do Beloni. Eu fui até a casa dele. Aí uma das palavras dele foi, eu vou à igreja domingo, vou me reconciliar. Tem que me reconciliar com Deus. Você não precisa ir à igreja para se reconciliar. Você pode se reconciliar agora. Pode se reconciliar agora. E está até hoje na presença do Senhor, aqui na terra. Até hoje. Ainda na segunda-feira, foi no sábado, eu estive num culto aqui, na casa do pai do Beto, dos pais do Beto. Aplicação deste versículo. A aplicação é a oração. Uma vez que a pessoa fala assim, eu quero Jesus na minha vida, aí você poderia repetir a oração comigo? Aí você começa a orar, bem lentamente. Senhor Jesus, ele vai falar, Senhor Jesus, eu reconheço, aí ele vai falar, eu reconheço, que eu vivia, aí ele vai falar que eu vivia, afastado de ti, mas aí você vai orar da sua maneira e pedindo que a pessoa confirme a decisão que ela tomou. Confirme a decisão que ela tomou. E após a oração, você perguntar, onde está Jesus agora? Ela vai falar, está na minha vida, ou está no meu coração. Olha que maneira simples de nós evangelizarmos. Lógico que vai ser difícil você evangelizar alguém dentro do ônibus. Você pegar a Bíblia e pedir, você tem uma Bíblia aí, vai ser difícil. Mas oportunidade não nos falta. Lá na escola, você tem oportunidade. No horário de almoço, no trabalho, você tem essa oportunidade. Vizinhos que às vezes querem conversar contigo, você tem essa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Agora, aquilo que eu falei no princípio, só se aprende a fazer fazendo. Às vezes nós ouvimos muitas coisas, mas não colocamos em prática. Mas eu tenho que estar praticando,
Quantas informações nós recebemos no celular? Como tirar o vírus do seu celular? Como tirar uma conversa do seu celular pelo WhatsApp? Como tirar o que está na lixeira do seu celular? Às vezes você segue aqueles passos, mas você erra, você não acerta. Mas a persistência, você sempre fazendo aquilo ali, sempre fazendo, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa hábil, uma pessoa preparada para trabalhar com aquele celular e manusear de uma forma bem simples aquele celular, porque você já conhece. Por quê? Porque você coloca em prática, está colocando em prática, todos os dias você está fazendo aquilo. A mesma coisa é evangelização, irmãos. A mesmíssima coisa é evangelização. Entregando essas folhas aos irmãos. Se os irmãos dobrarem a folha e colocar lá no fundo da gaveta, ou mesmo escrever na sua Bíblia, mas não colocar em prática, não vai adiantar. Porque com o tempo você vai esquecer. O que eu escrevi aqui mesmo? O que o pastor quis dizer? Qual é a intenção disso aqui? Aí, voltando desde o primeiro versículo, tá? Ou do primeiro propósito, você é que vai escolher qual palavra você vai colocar aí no cantinho da sua Bíblia. Porque tem espaço. Por menor que seja a sua Bíblia, tem espaço para você escrever. Você não precisa escrever com letras garrafais. Ou em letras maiúsculas. Você não precisa escrever com letra maiúscula. Pode escrever com letra minúscula. Mas de uma forma que você entenda. Às vezes as pessoas se entregam um material escrito para alguém e aquela pessoa não entende o que você escreveu, mas você entende o que você escreveu. Então escreva de uma forma que você entenda. Propósito, você não precisa botar propósito na sua vida, bota prop. Né? Coloca prop ou só o P. Você já sabe que é propósito. Na tua Bíblia você pode colocar prop. Acabou, então só a letra P. Pum, sabe que é propósito. Na explicação, a mesma coisa. Você não precisa escrever explicação. Bota ex ou letra E. Você já sabe que é explicação. Ok? E também na aplicação. Você não precisa escrever aplicação na sua Bíblia. Que vai ocupar um espaço. Você coloca AP. Se botar AP, de repente pode pensar que é Apocalipse, né? Mas bota só a letra A. Coloca só a letra A. Já sabe que é a aplicação. E dentro dessas frases, por exemplo, dentro do primeiro versículo que nós vimos, primeiro versículo, 1 João 5,13, no propósito, pode botar assim, ó, mostrar, bota só o que, sem escrever que, Deus o ama, e bota VT, vida eterna. Pronto. Entenderam? Qual o propósito? Mostrar que Deus, de repente pode desenhar um coração, faça da tua maneira aí, bota um coração, quer te dar, aí bota VT, vida eterna. Vida eterna, VT, vida eterna. Bota VE, vida eterna. Só isso, porque você já conhece toda a extensão da frase, você conhece toda a frase. Então para você é fácil. Então você não precisa escrever tudo, ok? E aí, a nível de explicação, o que é vida eterna? O que é VE? A explicação é, vida eterna, aí você botou VE, é uma vida de paz, quem souber desenhar um pombinho, uma pombinha, desenhar uma pombinha, a vida de paz, com Jesus, desenho de um coração, na eternidade com Ele. Você já sabe toda a frase. Então, quando você olhar ali, VE, uma pombinha, só dando um chute aí, uma pombinha, Jesus desenha um coração, você já sabe o significado. Então, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. É fácil, irmãos. E olha, é uma alegria muito grande. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de evangelizar alguém e naquele momento de evangelização a pessoa aceitar a Jesus. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Te dá-se algo que sai de dentro de você assim, tremendo.
Você glorifica a Deus porque você, através da palavra dele, a palavra de Deus, você conseguiu ganhar aquela alma para Jesus. E aí, quando você usa essa metodologia e que a pessoa aceita o Senhor Jesus, você fala, dá resultado. O negócio funciona, o negócio é bom. O negócio é bom. Só que eu tenho que colocar em prática. Não adianta, tá? Eu estar aqui na igreja, pegar essa folha, dobrar essa folha, guardar e não colocar em prática. Escreva na sua Bíblia. Depois, quem quiser, fala, pastor, aqui, eu escrevi na minha Bíblia. Pode me mostrar. Fala, legal, mas de repente tem até uma novidade, uma coisa que eu não coloquei na minha Bíblia, de repente vocês me mostrando, na próxima Bíblia eu posso colocar. Agora, fator primordial. Acabei de ler um versículo, neste versículo, 1 João 5,13, eu já coloco o próximo versículo ali, para saber para onde que eu vou. Quando você chegar nesse segundo versículo, já coloca para o terceiro versículo, ali mesmo no segundo, já coloca o terceiro versículo, para saber para onde você vai. Para não ficar dando aquela volta e no final não saber por onde começa. E uma outra dica também, uma outra dica. Por onde que começa mesmo? Vai lá na contracapa da sua Bíblia, escreva assim, evangelização pessoal. Aí bota lá, 1 João 5,13. Pum. Porque às vezes, caramba, o pastor falou, mas e aí? Por onde que começa mesmo? Por onde que eu vou começar? Aí você vai lá na contracapa da sua Bíblia, ou qualquer parte da sua Bíblia, e coloca lá assim, ó, 1 João 5,13, evangelismo pessoal. Com isso, você vai seguir o roteiro e ter a facilidade de evangelizar muitas pessoas. De repente, quem sabe, alguém dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Por quê? Porque às vezes queremos apresentar o evangelho de uma forma, não vou dizer desordenada, mas vai criar uma confusão na cabeça da pessoa. E aqui você está direcionando. A pessoa chega à conclusão que ela é pecadora e precisa aceitar Jesus como único, suficiente Salvador. Simples. Demoramos 1 hora. Por quê? Porque eu preciso que está explicando bem, eu esmiuçar bem o que está escrito aí para vocês. Mas com 20 minutos, no máximo meia hora, 20 minutos, você consegue passar essa informação para as pessoas. Com 20 minutos. Não demorei 1 hora porque tivemos a introdução, tivemos a oração, o cântico. Menos tempo. Então, com meia hora ou 20 minutos, você consegue evangelizar alguém. E dentro de um padrão. Dentro de um padrão. É lógico, dentro do ônibus fica difícil, a não ser que você tenha tudo na cabeça, consiga memorizar toda essa informação, é difícil. Na fila também é um pouco difícil de você chegar e pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, mas nós temos vizinhos, nós temos parentes, temos colegas na faculdade, na escola, no trabalho. É fácil. Deus coloca as pessoas diante de nós. Ele coloca as pessoas diante de nós. Ainda mais os irmãos que pegaram aí o 333, pegaram a folha, é uma ferramenta que vocês têm para dar continuidade, que o primeiro momento é de oração. O primeiro momento é de oração. Aí você pode entrar, após a oração, entrar com a evangelização. Porque oração, todas as pessoas querem oração. Todas as pessoas precisam de oração. Por N motivos na vida, na família, elas querem oração. Então nós vamos orar por essas pessoas. Então, 3 semanas. E aí, gostou? Ah, eu gostei. Podemos continuar? Podemos. Olha, eu tenho um estudo. Quer fazer esse estudo? Não vai demorar muito. Hoje mesmo eu termino esse estudo contigo. Hoje mesmo eu termino. E aí faz essa aplicação. A pessoa já está assim, aquebrantada, porque 3 semanas você já vem orando por ela. 3 semanas. E 3 vezes por dia. Ela já está quebrantada. Agora você entra com um plano de salvação. É tudo que ela estava precisando. Tudo que ela estava precisando. Amém, irmãos? Então, hoje, tinha uma outra mensagem preparada para apresentar aos irmãos, mas eu, pela necessidade que está chegando o aniversário da igreja, né, vamos sair para evangelizar. Então, olha só a oportunidade de utilizarmos essa ferramenta. Se alguém permitir que nós entremos na casa delas, a oportunidade que Deus está concedendo a cada um de nós. Então vamos por este caminho.
E aí depois tem outros passos para nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. É bom, é salutar nós ouvirmos sempre: Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, você é um príncipe, você é uma princesa. Mas isso aqui, evangelização. E a evangelização? É isso que o Senhor Deus quer que nós façamos. É isso aqui. Porque as promessas já estão escritas aqui, irmãos. As promessas já estão escritas aqui. E é isso aqui que Deus quer que nós façamos: evangelizar as pessoas e discipular as pessoas. Esse é o propósito nosso aqui na face da terra. Não é falar para a irmã: olha, você tem promessa na sua vida, olha, crê porque Jesus vai fazer isso, olha, crê que o Senhor tem maravilha na sua vida. Nós sabemos, nós que somos salvos, nós sabemos. Agora, o que eu tenho que fazer é isso aqui: evangelizar, é discipular. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Já contei uma ilustração, já finalizando. Certa ocasião, a nível de ilustração, no céu perguntaram ao Senhor Jesus: agora tu vieste, chegaste até o céu, e agora? E aí os anjos perguntaram a Jesus. Jesus falou assim: eu deixei 12 homens lá embaixo. E aí os anjos perguntaram: e se eles falharem? Jesus falou: não tem outro plano. Não tem outro plano. Porque o Senhor Jesus confiou aqueles 12 e confiou a mesma missão a cada um de nós. As bênçãos, as promessas, nós sabemos. Mas viver só jogando promessas para os outros, só promessas, blá, 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 e fazendo você chorar através de palavras aqui da frente, irmãos, não é isso que o Senhor Deus quer, não. Massagear o ego, tu compra vários livros por aí. Compra vários livros por aí. Aí você vai massagear o ego das pessoas. Trabalhar na autoestima das pessoas. O que nós mais temos hoje em dia, pessoas com a autoestima baixa. Então as pessoas querem ouvir alguma coisa para massagear o seu ego. Que mensagem falou profundamente ao meu coração. Está colocando em prática o que o Senhor quer? Não está colocando em prática. Não está colocando em prática. Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele encontrou, já tem uma mensagem praticamente preparada sobre este assunto, foi com Maria Madalena. E ele deu uma atribuição para Maria Madalena. Ele deu uma atribuição para ela. Vai lá e fala para os meus discípulos, os meus apóstolos, que eu estou esperando por eles em tal lugar. E ela foi e anunciou. Então é isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. É bom ver uma igreja, eu não sei o que os irmãos entendem por avivada, é bom ver uma igreja assim alegre, na presença do Senhor, é bom. Mas o fator principal, batendo nessa tecla N vezes, é isso aqui, é evangelização e discipulado. Fora disso, o resto é o recheio do bolo, é aquela cereja que está em cima, não é o bolo. É só o recheio, só o que está em cima. Nem o recheio, aquilo que está lá em cima do bolo, o glacê. É o glacê do bolo. Que você até come, mas às vezes não serve de nutrição em nada no teu organismo. Mas isso aqui, aplicando isso aqui, você estará fazendo aquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos. É isso aqui que Ele quer. Que a igreja dele faça. Que a igreja dele faça. Não é sair um grupo dia de domingo, não, a igreja não está evangelizando. Você que tem que evangelizar. A igreja pode até sair em grupo, igual os homens estão incumbidos agora de sair para evangelizar. Mas você tem que evangelizar de uma forma pessoal. Não esperar um grupo. Não, é responsabilidade do diácono Alcinei e da diaconisa Márcia. Eles são líderes do evangelismo, então é eles que têm que fazer isso. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Vamos orar encerrando, já passamos do horário, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais este momento. Pai querido, aqui estamos mais uma vez. Viemos até a tua casa, ouvimos, ó Senhor Deus, a tua palavra, as orientações, ó Senhor Deus, os versículos que nós lemos aqui, ó Senhor Deus, desde o primeiro versículo que nós lemos, Romanos capítulo 1, versículo 16, quando Paulo fala que não se envergonhava do Evangelho, ó Senhor Deus,
Nos ajude, ó Senhor Deus. Sabemos que tens colocado pessoas diante de cada um de nós. Pessoas que estão sedentas pela tua palavra, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus, porque queremos ganhar almas, vidas para o teu reino, ó Senhor Deus. Nos dê sabedoria vinda dos altos céus, a fim de que possamos aplicar, ó Senhor Deus, tudo quanto temos aprendido aqui na tua casa. Nós te agradecemos. E agora, ó Senhor Deus, que temos esse material, esta ferramenta em mãos, que possamos sermos assim, grandes profissionais, ó Senhor Deus. Uma vez que eu estou com essa ferramenta, tenho essa ferramenta em minhas mãos, me use como um profissional, ó Senhor Deus, para utilizar bem esta ferramenta, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Te agradeço pelos teus servos que aqui vieram e permaneceram. Te agradeço e te suplico, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.